Bueno, bueno! Como foi sua avaliação do primeiro debate presidencial dessa campanha? Diga aí. Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que respirar fundo, se distanciar da passionalidade, para a gente não comprometer a nossa capacidade analítica. Tipo aquele conselho antigo, não fale nada de cabeça quente. É exatamente isso. Porque não existe um ser humano que tenha um pingo de humanidade dentro de si que não tenha ficado estarrecido com a postura do mequetrefe, do despresidente. Um sujeito mentiroso que insiste em criar uma narrativa que o seu governo cuidou bem da pandemia, que as mais de 680 mil vítimas fatais da pandemia, fora as milhares de pessoas que ficaram com sequelas, que era o destino dessas pessoas. Tipo, e daí? É como se ele falasse de novo, e daí? Quer que eu faça o quê? Não sou coveiro. Ele mente como um futuro condenado. Sim, esses dias ele afirmou que não existe ninguém pedindo comida nas ruas. Isso por si só já é o suficiente para a gente ficar com asco desse sujeito. Bom, enfim. Para além desse asqueroso, teve o cidadão que declarou um patrimônio de mais de 25 milhões, se vangloriando que não usa o fundo partidário. Bom, primeiro que é elementar que o aumento de milhões de reais do fundo partidário que esse governo apoiou seja um escândalo, não é? No meio de uma crise política e financeira enorme, os caras aumentarem o fundo partidário em milhões de reais é um tapa na cara da sociedade. Mas a existência do financiamento público de campanha é um avanço, traz paridade de armas. Numa perspectiva democrática, cortar o financiamento empresarial foi tarefa de democracias consolidadas, espalhadas pelo mundo todo. A democracia custa caro mesmo. Mas é isso que, primeiro, em certa medida, afasta os empresários da campanha, reduz o interesse desses caras e diminui a corrupção. Porque não existe almoço grátis na política, não, cara. Mas o cidadão que declarou 25 milhões de patrimônio acha justo disputar a eleição só entre eles, a elite financeira desse país, que a única coisa que conseguiu juntar foi dinheiro mesmo. Portanto, de elite mesmo, esses caras não têm nada, são apenas uma gente mesquinha, cafona, inculta, endinheirada. Eu vou falar para vocês, também não são maioria entre eles. Tem muita gente com patrimônio muito maior que esse almofadinha, que tem consciência de classe, que sabe de seus privilégios, reconhecem que são privilegiados, mas acreditam e trabalham para um país menos desigual. Essa turma do Partido Novo também é da extrema-direita. A diferença é que eles usam sapatênis. Bom, as senadoras, primeiro a outra, que eu nem sei o nome, sabe qual era o slogan dela para a campanha de senadora que ela foi eleita? A senadora do Sugismundo. Ela se apresentava assim, a senadora do mequetrefe. E tudo bem, se arrependeu, ok. Mas qual é, senadora, a sua proposta de país? Imposto único? A senhora acha mesmo que esse discurso oportunista e irresponsável, um truque, vou acabar com esse monte de imposto, acha mesmo que isso cola? Desmerecer os resultados, os dados econômicos e sociais do governo do Luiz Inácio é um péssimo caminho, senadora. Porque você pode não gostar do Luiz Inácio, mas os dados e a percepção da população de melhora de vida nos anos do seu governo é incontestável. Inclusive para a senhora, senadora, não é só para o seu motorista, jardineiro, sua empregada doméstica, não. Para você também. O problema é que a nobre senadora foi desonesta na sua argumentação. Isso também embrulha o estômago, porque o Brasil não merece esse nível de discussão tão rasa e desonesta. A outra senadora, com todo respeito ao seu trabalho na CPI, mas ela resolveu ser candidata por uma lacrada que ela deu em cima de um macho escroto numa das audiências da CPI. Foi prefeita 2 vezes, ok, vice-governadora, governadora, é atualmente senadora, mas lamento dizer, fazer campanha presidencial com temas tão genéricos, tão unânimes, sou contra a corrupção, que é a favor da corrupção. Vou colocar 50%, me comprometo a colocar 50%. É bobagem, cara.
É raso, é hipócrita, porque ela apoiou o golpe de uma mulher honesta e inocente. Para ficar pior, nós temos ainda o desprazer de assistir um ex-aliado de primeira hora ser covarde, ser complacente com o que tinha de pior naquele debate e na política desse país. O coronel só foi para cima do Mequetrefe quando ele atingiu a honra do coronel. Aí ele foi para cima, só aí. O Mequetrefe tem que ser tratado sem trégua. É dever de cada um de nós desmascarar esse ser em respeito a todas as vítimas da pandemia, aos mais de 30 milhões de brasileiros que passam fome. Não se pode dar trégua a esse criminoso. E foi o que o coronel fez, só bateu nele como se deve quando teve sua honra atingida. Bom, para mim o resumo da ópera é o seguinte: tem gente que está falando que Lula foi morno, estava cansado. Cara, vocês já imaginaram debater com um monte de gente despreparada e desonestos? Com um ex-aliado tomado pelo desejo incontrolável de ser presidente, um cara que tem 6% das intenções de voto, que quando o país precisou dele, o cara se mandou para Paris, que ataca a honra de um senhor, um grande presidente que esse país teve, da forma mais rasteira. De duas senadoras, uma delas eleita na esteira da escrotidão, as duas sem nenhuma capacidade. E eu falo isso com tristeza, porque eu queria viver um Brasil que a gente tivesse homens e mulheres preparados, gente de alto nível para discutir os problemas gravíssimos. E o que tem de mulheres, especialmente mulheres, para essa tarefa, são incontáveis. Aliás, nós acabamos de permitir um golpe numa mulher gigante, honesta, inclusive intelectualmente, e talvez tenha sido golpeada justamente por ser honesta, por não ter dobrado os joelhos a homens como esses que estavam ontem no debate. Golpe esse apoiado por essas duas senadoras que ontem falaram tanto em sororidade, em respeito às mulheres. Inclusive a jornalista também atacada de uma forma covarde, a Vera Magalhães, que também contribuiu para que o nosso país chegasse a essa indigência intelectual, a essa pouca vergonha que a gente assistiu ontem. Um debate tão inútil, tão cheio de mentiras, de hipocrisia, de covardia. Luiz Inácio foi mal? Foi morno? Não. Ele foi mais uma vez gigante, saiu, foi ileso no meio de tanta maldade. Não muda nada do ponto de vista eleitoral, de votos, nada muda. Ah, Simone ganhou votos. É mesmo? Vai sair de 2 para 3? Para 4%? O que muda isso? Ah, fica mais difícil ganhar no primeiro turno. Será mesmo? Nós vamos ganhar no primeiro turno porque o Brasil não quer mais nenhum dia desse ser na presidência. Nas últimas semanas, nos últimos 15 dias, nós temos uma tarefa. Quando chegar a hora do povo começar a decidir mesmo em quem vai votar, parte do eleitorado do turista parisiense vai vir com a gente. Parte dos votos dessas senadoras vão vir com a gente também. Porque nós vamos trabalhar para isso. Nós vamos mostrar dia e noite para essas pessoas que estamos diante da barbárie. Que nossa luta não é contra um grupo político que a gente possa rivalizar. Nós estamos diante de inimigos da nossa sobrevivência, de milicianos e dessa gente bizarra. Vocês viram como se portou o ex-ministro Salles, que responde criminalmente por diversos crimes? Aquele tal de Adrilles, o outro lá, o destruidor das políticas públicas do povo preto, o tal do Sérgio Camargo. Um bando de moleque, cafajeste, estilo quinta série. É dessa turma que a gente vai se livrar no dia 2 de outubro. Boa semana para vocês, porque o ministro Alexandre Moraes promete grandes emoções.